Lucas, capítulo 24, do versículo 13 ao 53, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam o próprio Jesus, se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos para de reconhecê-lo. Jesus lhe perguntou: sobre o que vocês tanto falam e debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então, um deles, chamado Cleopas, respondeu: Você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram ao seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhe disseram que Jesus estava vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver de fato. Tudo estava como as mulheres disseram, mas não o viram. Então Jesus lhe disse: Como vocês são tolos! Como custam entender o que os profetas registram nas Escrituras? Não percebem que era necessário que Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: Fique conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Partiu e lhe deu. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram nesse momento. Ele desapareceu. Disseram um ao outro: Não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles, que lhes disseram: É verdade que o Senhor ressuscitou, ele apareceu a Pedro. Então, os dois contaram como Jesus tinha aparecido enquanto andava pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu. Enquanto contavam isso, o próprio Jesus apareceu entre eles e lhes disse: Paz seja com vocês. Eles se assustaram e ficaram amedrontados, pensando que havia um fantasma. Por que estão perturbados? Perguntou ele. Por que seu coração está cheio de dúvida? Vejam minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toquem-me e vejam que eu não sou um fantasma, pois fantasmas não têm carne nem ossos. E como veem, eu tenho. Enquanto falava, mostrou-lhe as mãos e os pés. Eles continuaram sem acreditar, cheios de alegria e espanto. Então Jesus perguntou: Vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhes deram um pedaço de peixe assado e ele comeu diante de todos. Em seguida disse: Enquanto ainda estava com vocês, eu lhes falei que havia de se cumprir tudo o que a lei de Moisés e os profetas e os salmos disseram ao meu respeito. Então ele lhes abriu a mente para que entendesse as Escrituras e disse: Sim, está escrito que o Cristo haveria de sofrer, morrer e ressuscitar no 3º dia, que a mensagem de arrependimento para o perdão dos pecados seria proclamada com autoridade em seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Agora envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Agora envio vocês a promessa do meu Pai, mas fiquem na cidade até que sejam revestidos do poder do céu. Depois, Jesus os levou a Betânia e, levantando as mãos para os céus, abençoou.
Enquanto ainda os abençoava, deixou-os e foi levado aos céus. Então eles o adoraram, voltaram para Jerusalém cheios de grande alegria. Estavam sempre no templo louvando a Deus.